Let's go, girls. Olá, meus queridos e minhas queridas. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Aline Garcês e a aula de hoje é sobre Ho'oponopono. Então vamos lá. Eu tenho algumas referências de Ho'oponopono que eu gosto bastante. Então, lógico que para falar de Ho'oponopono a gente tem que falar de Joe Vitale, né? Que foi quem escreveu o livro Limite Zero, e é lá que ele traz algumas informações sobre o que é o Ho'oponopono, da onde surgiu isso tudo, qual é a ideia, né, do Ho'oponopono. Essa aula aqui eu não vou me aprofundar tanto, eu só quero que vocês tenham resumidamente uma ideia do que é o Ho'oponopono para que a gente possa fazer e começar a ter essa prática diária na nossa vida para melhorar, né, a nossa jornada, tá bom? Elaine Orives tem duas técnicas de Ho'oponopono, uma é o Ho'oponopono dos milagres e uma é o Ho'oponopono quântico, e a Maria Silva Olovas, ela também tem ela trabalha bastante com o Ho'oponopono, com o Japamala. Então, o que eu faço é meio que uma mistureba, né, que é o que eu gosto mais, mas sabendo o que o Ho'oponopono nos traz, eu acho que já é o suficiente para a gente saber que é muito bom, faz muito bem e que todo mundo deve saber o que é e como é. Então vamos lá. A expansão da consciência não vai privá-los das experiências de vida e atenuar a intensidade dos seus obstáculos, mas vai fortalecer para enfrentar estes obstáculos, favorecer na transposição dos teus desafios, resgatar o poder que a gente tem interior e promover o reconhecimento dos nossos potenciais, trazer tudo que está de bom dentro da gente, do nosso interior, né, potencializando esse nosso poder de alma, de espírito, do ser, né, fazer com que isso se expanda. E aí sim a gente consegue ultrapassar esses obstáculos, né? Retirar essas camadas que nos impedem de fluir na vida, ok? Então, não é porque você vai ter uma melhor consciência do que está acontecendo no seu momento que você vai deixar de ter problemas, né? Não é utopia. A única coisa é que a partir do momento que você tem consciência do que está acontecendo, você consegue solucionar de uma outra forma. Vou usar uma metáfora. Pensa que você está num quarto escuro e você está sentindo que você está sendo apedrejado. Estão jogando coisas em você. E aí, quando você pega um fósforozinho, né, ou acende um isqueirinho, ela chama pequenininha, você consegue descobrir aonde que está a pessoa, em que canto que está a pessoa, né? E até, dependendo do tamanho da chama, saber que a pedra está vindo e se esquivar dessa pedra, né? Quando você acende a luz do quarto e que ilumina tudo, você consegue saber quem é que está te jogando essas pedras, quantas pedras que ele está jogando ao mesmo tempo, qual o tamanho da pedra que está jogando, e até se surpreender que pode ser você mesma que está jogando as pedras em você. Então, isso é trazer a consciência, né? É o tal do despertar da consciência, é despertar para saber, né, ter a informação, despertar para o seu próprio eu, né? Reconhecer quem você é, aceitando todas essas suas limitações, aceitando todas as suas diretrizes, todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, e sabendo qual o limite que tem que ir, né? Qual o caminho que tem que trilhar, quando eu sei qual é a minha sombra, né? Eu sei como melhor agir, certo? Então vamos lá. Quando algo está errado na sua vida, nós temos a responsabilidade. Mesmo que eu não tenha consciência do que eu fiz, eu tenho responsabilidade sim, né? Ai, Aline, eu fui assaltada, eu tenho responsabilidade? Claro que você tem responsabilidade, né? Quem em mim atraiu, fez com que eu estivesse naquele momento,
naquele lugar, que eu cruzasse com aquela pessoa, né, com aquele assaltante no caso. Quem em mim foi a responsável por eu estar com dinheiro dentro da bolsa ou com o celular na mão? Quem em mim, qual é a parte de mim responsável pelo assalto? Eu também tenho parte, né? Então, tudo que acontece com a gente tem parte. A gente tem responsabilidade, parte, né, da nossa responsabilidade, aquilo que está acontecendo comigo. Parte da minha responsabilidade, o que eu estou vibrando em frequência, né? Se eu estou positiva, se eu estou negativa, se eu estou neutra, e o que é que eu estou atraindo para mim mesma, né? Costumo dizer que é muito fácil quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente expande alguma coisa, a gente multiplica. Ah, fui eu que fiz, o mérito é meu, né? A vaidade, o ego inflam. Mas quando é ruim, a culpa é do outro. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e saber que essa responsabilidade está aqui dentro, é minha. E se é minha, eu tenho que dar um jeito. Então, vamos falar um pouco de Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica de transformação de relacionamentos através do perdão. Por isso que também é conhecido como a oração do perdão. E pode te ajudar a fazer grandes mudanças na sua vida. Mas é uma técnica simples e pode ter algumas variações. Mas, no fundo, quer dizer a mesma coisa, né? A mudança do que a gente quer fazer na nossa vida é sempre a experiência. Porque conhecimento, ele tem que ser vivido. Quando o conhecimento vira a experiência, você consegue agir, né? Você tem que passar pelo teu corpo aquilo que você está pensando. Você tem que experienciar o seu conhecimento, a sua informação. Quando você sente, aí sim você consegue essa mudança, né? Então, o estímulo sensorial que a gente tem, que a gente capta, não só na nossa mente, mas é assim que formam-se os nossos pensamentos, né? A gente capta um estímulo sensorial através de um dos sentidos, tato, visão, paladar, enfim, né? A gente sente alguma coisa, essa coisa traz para a gente essa informação no nosso cérebro, né? Nesses estímulos sensoriais e que vira uma memória. Então, quando essa memória ela passa pelo nosso corpo, pelo nosso sentir, a gente concretiza essa mudança. Então, isso é muito importante porque é a forma com que a gente tem de criar a nossa mudança, né? De junto com o Criador, co-criar, né? O que a gente realmente quer pra gente, o que a gente realmente espera, né? O que a gente tem de visão de futuro, o que a gente quer para o nosso futuro. É onde a gente tem a possibilidade de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Fazer com que as nossas metas sejam alcançadas, né? Então, Ho'oponopono, ele significa colocar tudo no lugar para que a vida flua, né? Então, para isso, a gente tem que ter essa limpeza de memórias, né? A limpeza das crenças, dos traumas, do que nos impede, né, de seguir, de fluir, de ir adiante. Então, quando a gente fala de limpeza de sentimentos, de memórias, né, de memórias, limpeza de crenças negativas, sempre tem um perdão aí no meio, né? Se eu tenho uma mágoa, eu tenho que perdoar a mágoa. Se eu tenho um trauma, eu tenho que perdoar esse trauma. Se eu tenho uma desavença com alguém, eu tenho que perdoar essa desavença com alguém. Se eu tenho... Então, é sempre... E lembrem-se que a gente está sempre fazendo o Ho'oponopono para a gente, para a minha parte responsável
daquela desavença, da minha parte responsável pela mágoa, a minha parte responsável pelo trauma. Então, é sempre a mim. Na verdade, o Ho'oponopono é uma grande ferramenta para eu me perdoar, né? E me perdoando, eu fico isenta, né? Eu vou dissolvendo as minhas culpas, os meus ressentimentos, as minhas mágoas, os meus medos, né? Toda a minha insegurança, ela vai se desfazendo, se dissolvendo, porque eu estou me perdoando, né? Então, isso é bonito de se ver e é uma delícia de se fazer. Então, vamos lá. A origem do termo Ho'oponopono significa colocar as coisas em ordem. E isso numa tradução livre, tá bom? Lembrando que o Ho'oponopono é uma prática de cura de doenças do espírito, né, que teve sua origem lá nos xamãs, lá nos kahunas, né, no Havaí. Então, quando a gente traduz aqui, a gente traduz como colocar as coisas em ordem. É como colocar, é como corrigir, né? Tornar correto alguma coisa. Se a gente for colocar em perfeita ordem, a gente tem que colocar Deus no meio da história, o Pai Maior, o universo, o Criador, não sei como é que você quer chamar, né? Mas essa espiritualidade aonde quem coloca ordem em tudo, né? Se não fosse por esse ser maior, nós não estaríamos aqui. Então existe essa centelha divina que habita em mim, que coloca a coisa em ordem aqui. Quem é que está fazendo o meu coração bater? O meu corpo, meu organismo. Quem faz o meu organismo funcionar? Né? Quem é que manda o meu intestino fazer digestão? Né? Quem é que fala para o meu organismo quais células devem ser dispensadas hoje, porque todos os dias a gente tem essa renovação celular. Então, qual é a célula que eu quero que seja expelida e qual é a célula que eu quero que seja multiplicada? Enfim, o meu corpo tem uma inteligência maior, superior e uma inteligência independente, né? Chamem do que vocês quiserem, certo? Mas assim é o nosso todo, ok? Então, pensem em como colocar tudo em ordem. Então, eu quero colocar em ordem em mim a minha parte que está traumatizada. Eu quero colocar em ordem aquela parte que está magoada, decepcionada, frustrada, né? Eu quero me colocar em ordem para que eu possa retirar todos os sentimentos e emoções negativas, para que eu possa subir de frequência e começar a fluir na vida. Porque quando eu tenho uma frequência maior, ou seja, eu tenho uma frequência elevada, pulsando dentro de mim, dentro do meu cardíaco, né? De felicidade, de alegria, de gratidão, eu consigo atrair essas coisas boas para minha vida. Então, tudo começa a fluir, certo? Este é o nome do Kahuna que adaptou o Ho'oponopono para o nosso mundo, a partir da sua visão eclética, né? São as tradições dos Kahunas, a religião cristã e o ocultismo das religiões orientais. Eu vou tentar dizer, me desculpe, caso a minha pronúncia não seja correta, mas é Morna Simeona, ok? É só uma curiosidade para quem quiser mais a respeito, lá no livro do Joy tem. Wikipédia, a enciclopédia livre, isso daqui eu tirei da internet, diz que Kahuna era o título que se dava a um sacerdote no Havaí. É um maestro, um conselheiro, alguém mais experiente. Os nativos havaianos seguem usando este termo nesse contexto. Um Kahuna Nui era um sumo sacerdote, né? Então, alguém com essa experiência de vida, com essa sabedoria de vida.
certo? Vamos lá. Doutor Hewlett, psiquiatra discípulo de Morna Simeona, que ajudou a tornar o Ho Oponopono conhecido e por conta da história da ala de doentes mentais de um hospital lá do Havaí. Essa história da ala dos doentes mentais, ele conta no livro do Limite Zero que eu falei para vocês, do Joe Vitale. Não vou contar tudo para vocês, primeiro que eu não vou dar spoiler do livro, porque vale a pena ler, e segundo, senão a nossa aula aqui vai ficar muito grande e a ideia é que ela seja resumida, certo? Então, os pacientes foram curados e a ala deste hospital foi fechada. Depois de 4 anos utilizando a técnica do Ho Oponopono, trabalhando com a oração do perdão, não existia mais paciente, a ponto da ala do hospital ser fechada. Então, Dr. Len dizia que eu apenas curei em mim a parte, né, que criou esses doentes mentais. Então, ele curou a parte dele que via, que criava, que tinha relação com os doentes mentais. Vejam, em 4 anos não existia mais doente. Em 4 anos não existia mais ala, né? E a gente está falando de doentes mentais. Então, imagina o que o Ho Oponopono não pode fazer por nós que não somos doentes mentais, né? Temos doenças de alma, certo? Então, princípios do Ho Oponopono. As suas impressões sobre o mundo são um reflexo do que existe em você. Lembra que eu falei? Quem em mim está doente? Quem em mim está triste? Quem em mim? Qual é a minha parte que criou o assalto, que possibilitou o trauma, né? Quem em mim está decepcionada, está traída, né? Quem em mim tem essa frustração, o medo, a insegurança. Então, claro que a gente sabe que as crenças limitantes podem vir de diversas formas e serem reprogramadas, quer dizer, serem programadas na nossa mente de diversas formas. Então, vamos lá. Aqui, o exemplo é crença limitante em relação à solidão pode influenciar os relacionamentos afetivos. Coisa meio óbvia, né? Se eu tenho uma crença limitante que me coloca em isolamento, isolamento como pessoa, que eu sou restrita, eu fico isolada, eu fico dentro da minha conchinha, é claro que vai influenciar, vai ser projetado esse tipo de crença para os meus relacionamentos. Mas essas crenças limitantes, existe uma aula sobre crenças limitantes, tá bom? Para quem quiser, pode acessar. O que eu quero dizer é que quando a gente tem essas crenças, podem ser o que foi programado na nossa infância, pode ser dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa sociedade, dentro do que os nossos pais trouxeram de conceitos dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então, tem uma série de crenças, né, que a gente tem que entender que elas fazem parte da gente. E essas crenças, elas fazem parte da gente e estão programadas dentro do nosso inconsciente. E aí, eu tenho os meus comportamentos, são reflexos disso que está aqui dentro gravado, programado dentro da minha mente, né? É essa condição que eu tenho que aceitar e aí sim limpar. Se ela está me limitando, eu vou limpar esse limite e fazer com que flua, ok? Vou beber água. Bebam água, faz muito bem à saúde. Garganta hidratada. Vamos seguir. Uma
crença limitante pode ser a experiência de dor ou de sofrimento vivenciada nessa ou em outras vidas que ficou registrada em seu ser, no seu subconsciente, e que não foi resolvida. E por não ter sido resolvida, passa a influenciar no nosso comportamento. Foi exatamente o que eu falei para vocês, né? Eu tenho crenças que foram herdadas, crenças que foram aprendidas, crenças que foram programadas, enfim, na aula de crença a gente detalha tudo isso. Existem nas nossas crenças de identidade, existem crenças da sociedade, crenças da nossa parte infantil, muitas crenças, né? Independente de qual crença seja, se ela é limitante, é porque ela foi trazida, vamos por assim, absorvida através de uma dor ou de um sofrimento. E vamos traduzir dor e sofrimento como sentimentos negativos. E aí, né, não estou dizendo que é uma dor física, né? Estou dizendo que é um sentimento negativo, que pode ter me causado algo negativo dentro de mim. E por ter causado algo negativo e eu não resolvi esse negativo, ou seja, eu não botei para fora, eu não dissolvi, eu não me entendi, eu não aceitei, eu não compreendi, eu não perdoei esse negativo que habita dentro de mim, ele influencia o meu comportamento, certo? Então, as variações das nossas, do que a gente tem do Ho Oponopono, das frases do Ho Oponopono, não importa. Eu entendo que o que importa é a sua intenção. É o que você está vibrando ao fazer, ao aplicar a técnica do Ho Oponopono. Então, o Ho Oponopono são 4 frases, né? Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Tem gente que fala nessa ordem, tem gente que fala em outra ordem, tem gente que fala obrigado ao invés do sou grato, tem gente que faz eu te peço perdão, tem gente que fala sinto muito. Tá tudo bem, né? Lembre-se que isso é uma tradução lá dos kahunas, né? Fale da forma que você se sente mais à vontade, a forma que o seu coração vai te escutar, te acolher e vibrar nisso. A intenção é a que vale. A forma que toca o seu coração é a forma que gera mais emoção, né? É o que vai projetar essa intenção, né, de perdão. Se a ordem fosse importante, teríamos todos que falar as frases em havaiano, ou talvez até em algum dialeto lá dos kahunas. Eu não conheço, eu não sei qual é a originalidade, né? A forma, a pronúncia original. Então, o que eu faço é, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. O importante é que as frases te ajudem a manifestar a intenção de corrigir em você e no outro que participa desta relação com você, seus sentimentos desequilibrados, aqueles sentimentos negativos, desvirtuados, o que não está sendo bom, nem correto e nem eficiente para você. Vamos entender alguns pontos importantes para que a gente possa ter uma boa prática de Ho Oponopono. O mundo é um reflexo do seu interior. Tudo começa em você. O seu olhar define tudo à sua volta. Você projeta no mundo aquilo que você carrega dentro de você. Então, preste atenção naquilo que você julga no outro, aquilo que você não suporta no outro, aquilo que te incomoda, porque é o reflexo do que está interno em você e que talvez você não queira perceber. Você não queira dar o braço a torcer que você também é assim, né? Ninguém é seu amigo ou seu inimigo. Cada um é seu instrutor. Gosto muito disso. As pessoas que nos ajudam a ver aquilo que carregamos dentro de nós. Não é porque ele é meu amigo que ele não vai me fazer projetar algo, né? Se é uma pessoa que eu me dou bem, é porque está projetando aquilo que eu tenho de bem, de melhor. Se é uma pessoa que eu não me dou bem, está projetando em mim aquilo que eu não gosto e que eu não me dou bem.
certo? Então, todo mundo é um instrumento, né, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, saiba olhar e agradecer ao outro. Agradeça aqueles que você tem desavença por ter te mostrado qual é a parte de você que precisa ser curada, melhorada, né, positivada, ok? Vamos lá. Travou. Pronto. Se você não se ama, ninguém vai te amar de verdade. Fato. Se eu não pulso amor dentro de mim, eu não tenho como pulsar amor para mais ninguém. Respeitar as pessoas é um ato de amor e de cura familiar, mesmo que não sejam da minha família. Eu tenho que respeitar. Isso é óbvio, né? Para mim, desculpe. Mas é bem óbvio. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar você. Eu posso não aceitar aquilo que você está falando, dos seus conceitos, das tuas prioridades, das tuas versões, né, dentro das suas crenças. Ok, mas eu preciso respeitar, certo? Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar, né? Coragem para encarar de frente a situação e fazer por você e pelo seu filho tudo o que estiver ao seu alcance. Porque eu coloquei aqui para o seu filho, para as mamães, né? De crianças, para os papais também, né? De crianças, né? Até ter maturidade suficiente para que possa encarar a vida sozinho de frente. Né? Somos responsáveis pelas nossas crianças. Então, por isso que tome coragem para enfrentar as situações. Sim, as suas situações e as situações do seu filho. Não é ir lá e resolver a situação do seu filho, é acompanhar, mostrar e educar, ok? Então, se você não tem filhos, observe-se como filho dos seus pais, ok? A doença é um choro da alma, pedido de mudança e transformação. 90 e poucos %, né, das nossas doenças são psicossomáticas. São doenças que são originadas no nosso emocional. Então, doenças da nossa alma. Então, está dizendo, o nosso coração, o nosso emocional, está dizendo que tem algo de errado. Quando estoura no físico, quando tem uma doença no físico, é porque está estourando no teu emocional. É o teu corpo gritando, ei, presta atenção, tem coisa errada, conserta, coloca em ordem. Então, a gente precisa colocar em ordem para melhorar o físico. A gente tem que ir lá no nosso emocional também para melhorar o nosso físico. Não estou dizendo, pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui bem grande, grifado, explodindo, fazendo em fluorescente, uma seta bem grande, né? Aqui é uma técnica para que a gente possa acessar as nossas emoções, para que a gente acesse o nosso inconsciente, para que a gente tenha consciência, né, do que a gente sente e assim conseguir perdoar aquilo que a gente está sentindo. Né, ter a consciência do que tem de negativo dentro de mim e perdoar esse negativo dentro de mim para que ele possa ser dissolvido, para que ele possa ser eliminado e cortado do meu ser este negativo. A partir daí, eu não tenho mais esse negativo e aí eu consigo fazer fluir, porque nada mais me limita, nada mais me impede. Isso não quer dizer que eu não vá num médico, que eu não procure os profissionais adequados para me ajudar, né? Que eu não tome os remédios que o meu corpo físico precise, ok? É só uma técnica a mais para também lidar com o nosso sistema emocional, certo? Estamos falando aqui de perdão. O dinheiro é um limite necessário para aprendermos a dar valor ao que de fato tem valor. Por que eu estou colocando isso? Porque tem muita crença limitante em relação ao dinheiro. Tem muita gente que tem culpa em relação ao dinheiro, que não tem merecimento, acha, né, que não tem merecimento do dinheiro. Tem muita gente que, enfim,
prosperidade é um assunto à parte, que também tem aula sobre isso, ok? Você nunca está sozinho. Aquilo que podemos pensar e ver sobre nós mesmos e sobre a nossa caminhada é apenas uma pontinha do iceberg daquilo que realmente somos. Vamos lá? Somos o que a gente pensa, o que a gente sabe e o que a gente vê sobre a nossa jornada aqui é apenas 5% de quem somos. Todos os outros 95% estão lá embaixo desse iceberg, né? Todo o nosso inconsciente, que demanda 95% de quem somos, é quem realmente faz e se comporta. É realmente quem nos dá a diretriz dos nossos comportamentos. Por isso que é tão importante limpar essas memórias, essas crenças e de limites, né? De limites de escassez, de dores e de sofrimentos que estão guardadas nesse inconsciente. Vamos dizer que um inconsciente com crenças limitantes, com dor e sofrimento, é um inconsciente negativo, é um inconsciente com doença, é um inconsciente que não está bom, né? E se ele não está bom, não vamos ter comportamentos bons para a gente, né? Então, se o meu inconsciente está doente, se o meu inconsciente está desequilibrado, né? Se ele tem as memórias que estão me prejudicando, eu preciso cuidar dessas memórias, né? Então, como é que eu vou lá dentro do meu inconsciente dar um remedinho para o meu inconsciente? Não existe isso. O que existe é reprogramar esse inconsciente, fazer com que ele saiba que esse negativo pode ser jogado fora e a gente colocar coisas positivas no lugar. Entendeu? É reprogramar o meu inconsciente, reprogramar a minha mente, ressignificar os meus valores, as minhas prioridades e as minhas crenças. Certo? É para isso que a gente está aqui. Nós vamos fazer um exercício com uma prática conduzida com as 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata e eu te amo. Certo? É um outro vídeo, mas aonde a gente já inicia na prática conduzida. E eu tenho uma sugestão de exercício para vocês, né? Escreva no seu caderno. Temos um caderno onde a gente faz várias técnicas. Escreva lá. Como seria a sua vida quando você conseguir resolver aquilo que te aflige? Vamos dar um exemplo. O que me aflige é não ter dinheiro para pagar as contas. Então, eu vou fazer o Ho Oponopono para a prosperidade. Ho Oponopono para limpar em mim as memórias de escassez. Limpar em mim as crenças de não merecimento, as crenças de não ser capaz, as crenças que me bloqueiam no meu âmbito profissional, as crenças que eu me limito na hora de tomar coragem e atitude de executar algum projeto, enfim. Então, quem em mim me limita ou me limita à prosperidade? Quem em mim está vibrando escassez? É esta parte que eu vou limpar com o Ho Oponopono. A minha parte, eu preciso ter perdão para comigo mesma do porquê que eu estou vibrando escassez. E a partir daí, não vibrar mais. Né? Qual é o residual que eu ainda vibro escassez e aí sim limpá-lo, certo? Então eu tenho que escrever no caderno como vai ser a minha vida quando eu não tiver mais escassez. Quando eu conseguir pagar todos os meus boletos, quando eu conseguir comprar tudo que eu quero, quando eu conseguir proporcionar a mim e a minha família todos os meus desejos. Então, escreve, né, no seu caderno como seria. Então, pensa em como seria um dia ideal. O que é um dia ideal com dinheiro no bolso para você? Não sei, de repente você quer ir viajar, você quer pegar um avião, um jatinho, não sei, você quer ir para algum lugar, você quer, o que é um dia ideal? Você quer ir sentar num restaurante, comer a comida favorita da sua mãe? O que é esse dia ideal? Escreve.
E aí, depois que você já tiver transformado isso, mais leve, mais feliz, você vai ter coragem mesmo, né, de escrever e de colocar tudo o que você está definindo. Então, por exemplo, qual é a data que eu vou levar minha mãe no restaurante? Coloca uma meta para você. Assim, daqui a algum tempo, você pode ir lá no seu caderninho e você vai ver qual é o plano que você teve agora, né? E quais sonhos, quais partes de você conseguiu realizar. É um planejamento, mas é um exercício ótimo para o cérebro. Tudo que a gente planeja, o cérebro agradece, porque ele tem metas. E tudo que a gente consegue conquistar em metas, a gente consegue liberar hormônios de satisfação, porque é uma conquista. Então, coloca metas pequenas. Então, vamos lá. Antes de eu ir viajar, eu vou levar minha mãe no restaurante. Antes de levar minha mãe no restaurante, eu tenho que pagar os boletos que já estão vencidos e que eu estou em dívida. Antes de pagar os boletos vencidos que eu estou em dívida, eu tenho que, sei lá, pagar o meu cheque especial. Então, vai se colocando metas mais curtas. Cada meta que você for batendo, você gera a satisfação de ter conquistado o seu objetivo, você gera um hormônio, né, disso, você gera a felicidade e a capacidade que você tem de realizar a sua meta. E aí você vai seguindo os seus planos até que você chega lá no seu jatinho, ou sei lá eu aonde, ok? Lição de casa para você. Eu espero que eu possa ter contribuído, né? Que eu tenha deixado aí uma pontinha no seu coração, né? De você executar essa técnica de perdão, que você possa aplicar em você mesmo, perdoar todas as partes de você que tenha algum resquício ainda negativo de alguma forma, que você possa dissolver todas as mágoas, os medos, as frustrações, decepções, traições, agressões, enfim, tudo aquilo que te incomoda, que está aí dentro guardado, enraizado, que faz parte do teu ser e que te prejudica tanto, né? Espero que eu tenha trazido para você uma nova técnica, uma nova forma, um novo conhecimento. Deixe o seu comentário para que eu possa entender aonde mais eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, de que jeito eu posso servir a você, ok? Um beijo, fique bem, fique em paz, fique com Deus. Até depois.